nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. E hoje é terça-feira, portanto, é dia de terça agiológica. E a santa que eu escolhi para o dia de hoje é Santa Rita de Cássia, uma das maiores santas de todos os tempos e padroeira das causas impossíveis. Santa Rita de Cássia nasceu na Itália, como o próprio nome diz, na cidade de Cássia, em 1381. Ela era de uma família de camponeses e eles não eram nem ricos e nem pobres, mas no geral eles conseguiam se manter financeiramente. E graças a isso, os pais de Rita queriam que ela, desde muito nova, fosse educada na fé católica e também fosse criada para ser uma moça modesta e que se casasse bem cedo. Graças a isso, elas mandaram Santa Rita para estudar com os monges agostinianos em um mosteiro. E foi lá pela primeira vez que ela teve contato com a vida religiosa. E ela desde muito nova se encantou com esta vida. E desde muito pequena ela começou a sonhar em no futuro se tornar freira e viver unicamente para Deus. Só que obviamente nem seu pai e nem sua mãe não queriam de jeito nenhum que ela viesse a se tornar religiosa. Elas queriam que ela se casasse. E graças a isso, quando ela tinha 17 anos de idade, ela foi prometida em casamento com um homem chamado Paolo. Ele era um homem que ele tinha bastante ligação com a vida política, só que também ele era um homem bastante agressivo e imprudente. E graças a isso, quando ela se casou com ele aos 17 anos, ela desde então começou a ter uma vida bastante difícil, já que o marido ele era bastante agressivo e várias vezes batia nela apenas para descontar sua raiva. Ele também era alcoólatra e vivia saindo de casa para arranjar briga com outras pessoas. Ainda assim, Rita tinha uma paciência quase que sobre-humana. As outras mulheres da vizinhança não conseguiam entender como que ela sofria tanto com o marido, mas ainda assim conseguia manter uma grande serenidade interior. E os dois tiveram 2 filhos, e ambos, por muita influência do pai, acabaram também se tornando um pouco agressivos e também alcoólatras. Só que durante todos esses anos que Rita viveu com seu marido, ela rezava incessantemente para a conversão do marido e dos filhos, e que eles abandonassem essa vida de brigas e de bebedeiras. E graças a isso, após 18 anos vivendo uma vida muito difícil ao lado dos 3, o marido de Rita, pouco a pouco, iria abandonando esta vida e ia se convertendo. Chegou um ponto em que ele realmente chegou a abandonar de vez as bebidas alcoólicas e cada vez mais ele se metia em confusões. E ele agora se tornava uma pessoa mais calma e mais ligada à família. Ele dava mais atenção à esposa e também era um homem mais calmo e que agora frequentava as missas e rezava junto com Rita todos os dias. Só que mesmo tendo largado a sua antiga vida, ainda assim, por conta das rixas e das brigas que ele acabou deixando como marcas de seu passado, ele acabou formando muitos inimigos, incluindo na política. E um dia, quando ele acabou saindo de casa para ir trabalhar, ele não voltou mais. E Rita e seus filhos acabaram recebendo a notícia de que ele foi assassinado por um inimigo político. E os seus filhos, que ainda não haviam se convertido, acabaram querendo se vingar. E eles juraram que iriam matar o homem que assassinou o pai deles. Só que Rita, obviamente, não queria de jeito nenhum que seus filhos fizessem isso. E por conta disso, ela acabou rezando para que Deus impedisse que seus filhos realizassem tal ato pecaminoso e abominável. Então, no momento em que os filhos iriam sair de casa para ir atrás deste tal homem, os 2 acabaram ficando inesperadamente muito doentes mesmo, de cama. E Rita logo notou
que não havia chance, que logo eles iriam acabar morrendo. E Rita acabou acompanhando os filhos durante os dias que eles ficaram internados e conversou com eles bastante e rezou muito pela fé. Ela inclusive chegou a convencer os dois a rezarem junto com ela para que assim houvesse a esperança de que eles se convertessem. E então, alguns dias antes de ambos morrerem, os dois se converteram e perdoaram o assassino do pai. Então, eles vieram a falecer. Só que Rita, apesar de ter ficado sim bastante triste com a morte do marido e dos dois filhos, no fundo ela ficou feliz, porque ela sabia que ela havia conseguido converter os dois filhos e o marido e sabia que os três estavam no céu. E a mudança de vida que Rita causou nos filhos e no marido foi tão grande que as outras mulheres, amigas de Rita, da vizinhança, pediam frequentemente conselhos para ela de como que ela havia conseguido mudar o marido dela de uma forma tão profunda assim, e pediam dicas e conselhos de casamento. E Rita sempre dava com muito amor. Só que, após ela ficar viúva e perder os dois filhos, ela acabou realmente, definitivamente, querendo seguir seu sonho de infância, isto é, se tornar religiosa. E então, aos 36 anos, ela foi para o mosteiro, e olha só, dos agostinianos. A influência da vida deles foi realmente muito grande na vida dela. Ela foi para lá, no mosteiro de monjas agostinianas, só que o pedido dela para entrar foi recusado, porque Rita era conhecida na região por ser uma viúva e por ter perdido os dois filhos. Então as freiras acabaram achando que ela só queria entrar na vida religiosa para poder consolar as próprias dores que ela estava sentindo e conseguir se refugiar do mundo em algum lugar. Então ela foi dispensada. Só que na mesma noite em que ela foi dispensada, enquanto ela estava dormindo em sua casa, ela foi acordada pela figura de 3 pessoas gloriosas: Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau, seus 3 santos de devoção, no qual ela nutriu uma devoção profunda por eles durante toda a sua vida. Os 3 apareceram diante dela e a guiaram até o mosteiro, e ao chegar lá, o mosteiro, que era para estar fechado, estava aberto. Ela então entrou e acabou dormindo lá. Então, de manhã, quando as outras monjas encontraram ela lá dentro, notaram que ela realmente queria entrar para a vida religiosa e que ela era muito persistente. E graças a isso não viram outro jeito e acabaram a aceitando. Então ela, aos 36 anos de idade, realizou seu maior sonho: se tornar uma serva fiel de Cristo em uma vida religiosa e uma vida contemplativa. Só que ainda assim, a abade do mosteiro desconfiava muito da conduta de Rita, e ela ainda achava que Rita não era feita para a vida religiosa. E ela, para testar a sua determinação e a sua vocação, ordenou várias coisas inúteis a ela, para ver se ela realmente perdia a paciência. Só que Rita sempre a obedeceu e não mostrou nenhuma raiva, nenhuma impaciência com as ordens. E o último dos pedidos foi para que ela regasse uma semente enterrada na terra, e ela acabou obedecendo. E Deus premiou essa obediência fiel e sincera de Rita de uma maneira tão profunda que a árvore continua grande e forte até os dias de hoje. Então, após testar ela várias e várias vezes, a abade do mosteiro acabou finalmente se convencendo de que Rita realmente queria se tornar uma freira e que ela realmente tinha uma vocação sincera para isso. E lá dentro, ela era considerada uma religiosa exemplar. Ela era humilde, paciente e extremamente bondosa. Ajudava os mendigos na rua e também visitava frequentemente os doentes nos hospitais. E na época estava acontecendo a peste negra, e por conta disso era muito comum o medo de você acabar pegando a doença, acabar morrendo. Só que Rita estava sob a proteção divina e ela visitava os doentes nos hospitais e não pegava a doença. Ao contrário, ela ajudava os outros a conseguir se recuperar. E vários milagres foram feitos nessa época de curas pelas mãos de Rita. Só que talvez o milagre mais
impressionante de sua vida, seja no dia em que Rita estava rezando diante da imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, e ela acabou pedindo a ele que ela sentisse a mesma dor que ele sentiu no dia da sua paixão e morte. E então, no momento em que ela fez o pedido, um espinho acabou aparecendo em sua testa e acabou ficando com ele para o resto da sua vida. E para você que está se perguntando por que ela pediu para sentir dor, acontece que isso é uma coisa comum em muitos santos que acabam tendo um amor tão grande por Jesus que eles começam a querer se assemelhar a ele. E como eles sabem que Jesus sofreu muito na cruz no dia da sua morte, eles acabam desejando o sofrimento a si mesmos para com que assim eles se assemelhem mais a Cristo. Então esses grandes santos, eles já não desejam mais os prazeres mundanos, mas muito deles, como foi o caso de Santa Rita, acabam desejando a humilhação e o sofrimento. E ela acabou pedindo isso e Deus a concedeu. E então Rita já estava com a cabeça e o coração inteiramente voltadas para o céu. Ela já havia cumprido a sua missão de vida e espalhado o exemplo de santidade e amor por todo o mundo. Mesmo que ela vivesse em um mosteiro, seu nome era muito conhecido no mundo afora, como um exemplo tanto de religiosa como também de esposa, e ela faleceu no dia 22 de maio de 1457, e o seu corpo ele permanece incorrupto até os dias de hoje, como vocês estão vendo aí na imagem. Ela foi beatificada em 1627 e canonizada em 1900. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Amém.